Eu sou formada em artes plásticas, na verdade, não em cinema, mas sempre fui da fotografia, mesmo entrar em artes, eu já trabalhava com fotografia de moda, estilos e tudo mais. E aí, dentro da arte, a fotografia mudou bastante, né? Comecei a trabalhar, então, fazendo exposições e outros tipos de cobertura de evento, com fotografia e tudo mais. Daí, ali, em 2014, teve uma situação de um grupo de amigos que a gente resolveu fazer um filme e inventou, era tudo nosso, entendeu? Não era a gente que estava fazendo, era a gente que estava inventando, era a gente que estava fazendo tudo. Então, foi um projeto de guerrilha, assim, mas foi meu primeiro contato com o cinema mesmo. E foi muito legal aquele processo todo. Daí, isso foi 2014. Depois desse tempo, eu continuei com fotografia e em 2019, durante a pandemia, um amigo meu chamou para fazer a direção de fotografia para o curta dele, que daí já era pela Lei Estadual de Santa Catarina, que eu sou formada em Santa Catarina, né? E aí a gente fez esse curta, um curta de ficção, no mundo pós-apocalíptico. Qual o nome? Nananã, A Tua Boca é Fogo, de Pedro MC. Legal. E aí a gente foi super inspirado em Blade Runner, né? Todo um rolê assim. Louco, meu! É bem legal. Cabeça de artista é um negócio sério, viu? Tá disponível em algum lugar pra gente assistir? Sim, tem o link do YouTube, eu tenho que ver onde é que tá agora, porque a gente, enfim, né, o tempo passa, a gente acaba perdendo os links, mas tem ele, eu consigo e passo para vocês depois. Massa. Aí a gente disponibiliza na nossa rede social. Sim, bem legal. E aí esse filme, ele ganhou muitos prêmios, assim, ao redor do mundo, sabe? A gente ganha festivais de cinema da Índia, a gente ganhou o Festival de Cinema em Nova York, a gente ganhou na Holanda. Então, foi um curta experimental que foi bem recebido, né? Nos festivais adequados à linguagem dele. E aí, encorajou de vez. Aí, eu quis mais. Aí foi picada, né? Pelo mosquitinho aí. Gente, cinema é muito legal, né? Essa coisa de trabalhar em equipe, de construir ficções, narrativas, é fantástico demais. E aí, daí, então... Ano passado, eu vim fazer a equipe de câmera, compor a equipe de câmera de um longa, que foi filmado aqui, chamado O Miolo da História. Não sei se vocês ouviram falar, mas não foi editado ainda, ele não foi lançado também, então tá meio que escondidinho, até onde eu saiba, né, porque... E aí eu passei 1 mês e meio aqui, foi quando eu conheci São Luís, foi quando eu conheci o Bar do Léo, foi esse filme que me trouxe. Tá. Aí eu passei ainda há pouco lá no Bar do Léo, antes de vir pra cá. Saudade já, não fui hoje, gente. Bar do Léo, saudade, já passo. Aí eu fui lá, né, que eu digo, eu vou levar umas imagens pra gente mostrar no nosso telão aqui, na nossa tela. Aí cheguei, encontrei logo o Léo lá na porta, fiz logo uma zoeira com ele. Eu digo, Léo, tu tá maior, né, Léo? O que foi? Tu cresceu, foi? Aí eu fiz umas imagens lá, eu perguntei a ele, eu digo, Léo, vem fazer uma foto aqui comigo, porque daqui a pouquinho eu vou entrevistar a Marina no meu podcast. Aí ele fica assim, a baiana, né? Tá vendo? Tá aprovado. A baiana. Aí ele fala assim, ela tá já por aqui. Ela tá já por aqui. Eu falei, ela vive aqui. Todo dia ela passa aqui. Olha, seu Léo, já apareço. Nem sei se consigo, gente, porque não dá. Às vezes tem que descansar um pouco, mas é bem puxado e é bem legal. O Léo, ele é um cara, assim, que já virou um ícone, né? Tem gente que não gosta dele, tem gente que odeia o jeito dele, mas o Léo, ele tem um jeitão dele. Eu ouvi hoje uma história, o Danilo Quixaba me contando, né? Eu falei, até ele fez um story comigo, convidando para entrevista, e ele disse assim, vou te contar aqui uma história do Léo. Puxa lá no podcast lá e pergunta se a Marina sabe. Que uma vez o Flávio Dino, hoje ministro da Justiça, tu sabe dessa história? Ai, mas conta, que eu sempre vou de ouvir! Essa história é fantástica. Conta aí, conta. Então, eu ouvi várias vezes, mas nunca nessa. A gente reproduz tão bem assim. Nem eu sei se eu reproduziria da forma correta. Vamos aqui, lá. como eu vi. Mas era um final de festa já, que às 2 horas da manhã, seu Léo toca o hino do Maranhão, né? Os galos cantam e isso encerra os trabalhos do bar naquela noite. E aí faltava o quê? 10, 5 minutos para as 2, Flávio Dino chega com a comitiva dele, com amigos, não sei. E aí fala, seu Léo, passa uma cerveja e uma tripinha. Daí seu Léo falou assim, falta 5 minutos, eu consigo dar cerveja, mas da tripinha eu vou ter que ficar devendo porque vai fechar o bar. E daí o Flávio Dino tentou, né, articular, doutor, acabamos de chegar aqui, olha só todo mundo...
A lei é pra todo mundo. Todo mundo tem que sair às 2, não é porque é o Flávio Dino que vai poder passar essa lei aqui, quebrar essa lei aqui da gente. E é uma história mais ou menos assim, que é fantástico, né, gente? Ministro da Justiça. Chupa, Flávio Dino. Não, mas disse que ele ainda fez a tripinha. Parece que tem uma história de que ele fez assim, ele disse, ó, dá tempo de fritar, mas não sei se dá tempo de comer. 2 horas eu fecho. Isso. É que tem as frases dele, né? Ele é cheio das frases. E tu acredita, Brenda? Ele disse que quando foi 2 horas da manhã mesmo, tocou o hino do Maranhão. Disse, bora, que gente, não é Flávio Dino que vai... Que vai mudar minhas regras aqui nesse bar, não. Que coisa é essa de que quando fecha o som do hino do Maranhão? Do hino do Maranhão. É o sinal de que é hora de ir embora. Acabaram as cervejas, acabaram os serviços. Tem alguma história por trás disso? Ou ele definiu que seria isso e é Na isso? Na verdade tem, mas essa eu ainda te devo, porque eu não cheguei até lá ainda. Tudo tem história, gente. Se você quiser saber, você vai ter que assistir o documentário do Bar do Léo. Que com certeza vai passar também essa historinha aí. Agora tem um lance que é assim, que dizem que o Léo, ele é ranzinza e tal. E às vezes ele é até mesmo, ele é meio que o nosso seu Lunga, né? Às vezes, o seu Léo, ele é assim mesmo, às vezes ele é um seu Lunga. Mas tem um lance de pedir música, que diz que ele não atende pedido de música, ou pelo menos não qualquer pedido de música. Né? E aí, quem pede música pro Léo e ele toca, a pessoa se sente privilegiada, né? É um atestado, é um carimbinho de que ela conhece música. Não é? No mínimo isso. Pois é. Aí, e o Léo ainda conta a história da música. Né? Contextualiza, traz todos os intérpretes daquela música, todas as versões que foram feitas daquela música. Ele é realmente uma biblioteca musical ambulante, né? Nossa, hoje eu fui visitar os tios do meu namorado, que eu considero meus tios também. O tio Chico e a tia Silvana, beijo, eles sempre assistem a gente, sabe? Em todos os episódios. E ele tava me contando que se tu chegar no bar do Léo e dizer, Léo, toca aí Atirei o Pau no Gato, ele vai perguntar, tá, na voz de quem? Exato. Ele tem um acervo enorme. E ele localiza tudo, tá? Pode ser vinil, Nossa. pode ser fita cassete, pode ser CD. Ele sabe onde tá, onde ele tá. Tudo. Caramba. Ele encontra. Eu acho interessante como foi que eu conheci o Bar do Léo. Mas antes de eu falar como eu conheci, eu queria que tu me dissesse assim, como foi a tua experiência quando tu chegou lá a primeira vez? Foi ano passado, depois que o filme terminou, eu fiquei mais uns dias. Daí eu tenho um amigo que é historiador da arte, dá aula na UFMA. E aí ele me chamou, que tipo, vamos lá, vou te mostrar um lugar que normalmente turistas em geral não vão, né? Porque o pessoal vai para outro roteiro, né? E aí me levou lá e eu vi aquilo, assim. Daí conversa com outro, a conversa sempre boa. Os conhecimentos que giram ali vão da poesia à engenharia mecatrônica, sei lá, são vários conhecimentos específicos. Então, as ideias lá são muito fortes, né? Entre arte, política, profissões, enfim. Virou um point meio que intelectual, né? Ali, uma coisa, né? É um point onde muitas pessoas, muitas personalidades da cultura do Brasil já foram, né? Sim. É carimbado. Tu sabe quem já passou por lá? Fagner, Zé Cabaleiro, enfim, eu não vou me Flávia lembrar agora. Bittencourt, entre políticos, Marcial Lima, que é vereador, o próprio Márcio Gerri, próprio Flávio Dino, que trouxemos a história. E outros, é tanto nome, gente, porque assim, eu realmente estou ouvindo muita história e muitos nomes, então eu não tô com acervo mental do seu Léo ainda, para decorar isso tudo, sabe? Mas o espaço do Léo ali, ele é uma coisa assim muito viva, né? É de cultura, porque você entra no banheiro, o banheiro masculino é cheio de CD. Sabia? É cheio de CD. Aí tu entra no banheiro feminino, aí tem uma máquina de costura, tem uns quadros, aí mais pra frente do corredorzinho lá. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar as imagens aqui pro pessoal de casa, para quem estiver assistindo o podcast olhar. Aí tu vai, aí tem uma sala mais reservada de discos, aí tu encontra lá disco de Caetano, de Roberto Carlos, né? Disco mesmo, vinil. Aí tem uma vitrola lá. Tem uma charrete, eu acho que é uma charrete que tem meio uma carruagem que ele trouxe lá de São Paulo, envolvida em plástico bolha, gente. Tu acredita, Brenda?
Agora, pensa os quilômetros de plástico bolha para envolver uma carruagem daquele tamanho, pois né? uma carruagem. E o cuidado com o objeto, com o transporte. Ele é muito cuidadoso, seu Léo. Como é que é a ideia do filme, do documentário? Como é que é o roteiro essa contação dessa história? Então, o roteiro ainda é uma peça a ser construída, né? Como eu falei, a gente está desde formando equipe até conseguir os investimentos em tempo hábil para lançar nossa meta de prazo, que é janeiro. Porque se a gente for esperar, sei lá, os editais, vai ser segundo semestre. Às vezes sai o dinheiro lá, não dá tempo de fazer, né? E vocês querem esse lance dos 45 anos, né? A gente quer o lance dos 45 anos, fazer essa homenagem, entendeu? Um número redondo. O seu Léo tá aí para estar junto. Foi janeiro de 1979, né? Janeiro de 79, 45, Tá 45 anos. Pois é, o Léo tá vivo ainda, né? Pode ver isso. Ver o público dele, né? Porque, na verdade, todos que participam ali são o público dele, né? Existe uma polêmica, Brenda, em torno do Bar do Léo, que virou até notícia e tal. Sim. Que foi a respeito de um casal homossexual, não sei, alguém estava se beijando, né, e tal. Uhum. Foi alguma coisa, algum carinho, assim. E gritaram muito na internet a respeito desse episódio. Uhum. E aí, na época eu me lembro que as pessoas comentando, porque foi homofobia. Mas o Léo não quer que ninguém se beije lá. Exatamente. Diz que não pode beijar nem dançar. Mas o dançar ainda existe essa regra? Eu sei que ainda existe essa regra do dançar. No dia a dia, sim, mas agora está mais um pouco aberto a eventos. Daí, dependendo do evento, tem uma pistinha ali que podemos. Que tem a licença do seu Léo. Tem a licença do seu Léo. O que tu come lá? Além de tripinha? essa é famosa, essa é a tripinha. Quem for no Bar do Léo e não provar a tripinha, é a mesma coisa de que ir no mar e não se molhar. É mais ou menos, só ver o pôr do sol, assim. Mas tem carne de porco, a comida lá é muito boa, assim, é de boteco, né? Então, mas é uma qualidade gastronômica boa, assim. Chico, roda pra mim a imagem que eu fiz, porque isso aqui precisa rodar a internet toda. Eu vou dar uns furos já do documentário. Eu fiz o meu próprio documentário hoje. É isso aí. É assim que a gente quer fazer todo o processo. Eu fiz o meu próprio documentário hoje. Olha aí, ó. Não precisa deixar o áudio não, tá? É bom que eu veja quem tava. Pois é. Olha a fofoqueira. Então, aí quem que eu encontro logo na porta, né? O seu Léo. Isso já é na entrada já do mercado, né? Do mercado do Vinhais. Hortomercado do Vinhais, antiga Cobal. Ali tem um violino, um violão. E quem tava na porta? Já tava ali. Pronto! Aí eu já joguei uma piadinha pra ele ali. Ele já falou uma zoeira, por isso que não pode deixar o áudio. A fala tem que ser, né? Cuidado. Olha, ele já tá... Então, esse ambiente, que é um ambiente que respira a cultura, que... eu já até ouvi alguém dizendo assim, que seu Léo, ame-o ou odeie-o, né? Mas volte sempre, né? Mas volte sempre, não deixe... Olha só o tanto de coisa, né? E a maioria são personagens, Fagner, são pessoas que já passaram pelo bar, que são frequentadores, são clientes. Ele tem um acervo da vida, né? Pode encher a tela, Ian, para ficar melhor para quem tá olhando aí. Olhar faz bem, pegar faz mal. Regrinhas. Muito bom, né? Essa equipe, eu estava vendo, acho que é uma matéria que saiu no jornal O Imparcial, a respeito da equipe. E aí tem uma coisa interessante que diz assim, que a equipe é formada por frequentadores do Bar do Léo. Olha, maioria. A parte técnica do cinema é outro público, são mais jovens também, não tem, e mais do centro, então mais conhecem o bar, respeitam, entendem também todas as características do bar, enfim.
Mas a parte de assessoria de imprensa, de construção de texto, o bastidor disso é de lá de dentro. Tava tudo no balcão, um sentadinho do lado do outro. E a gente juntou isso tudo para... Porque é isso, são muitos profissionais de muitas áreas, né? Querendo ou não, tá todo ali. O Paulinho, né, que articulou essa vinda aqui, é um frequentador assíduo do Bar do Léo. Nossa, aquilo já é uma entidade do Bar do Léo. Tem algumas entidades, alguns pilares já. Paulo Vinícius é um deles. Aí me conta, quem foi que lançou a sementinha do filme? Foi nessa conversa no ano passado, quando eu fui lá, né? Que daí, conversando com o Antônio, que é inclusive nosso produtor e jurídico também, no balcão do bar, ali nessa imagem que você fez, onde o seu Léo tá sentado, já tinha boa parte das pessoas que estão hoje, sabe, no filme. E aí eu comecei a conversar com eles. Nossa, que lugar incrível, que incrível, que incrível. E aí eles contando histórias e tal. Daí eu já, tá, gente, mas cadê o documentário disso aqui? Porque o cenário tá pronto, os personagens estão todos agindo, então, entende? Os atores estão todos aí. O que falta para isso acontecer, né? Daí falaram assim, ó, você tem que perguntar para aquele senhor ali, que era seu Léo, né? Daí eu, que sou meio caruda, fui lá, oi, seu Léo, tudo bom? Meu nome é Marina. Eu queria perguntar pro senhor sobre um documentário, se você toparia fazer um documentário aqui. E ele, do jeitinho dele, respondeu que muitas promessas já haviam sido feitas, mas que ninguém tinha realizado, né? E eu senti uma vontade dele daquilo, sabe? Eu senti que faltava essa linguagem na minha vida, uma coisa assim. Uhum. E aí eu gosto de desafios, como eu gostei realmente do bar e do que eu vi ali, eu comecei a conversar com algumas pessoas. E desde então faz um mês que eu cheguei para realizar mais de perto. O que te trouxe aqui? Então, o que me trouxe aqui foi o Festival Guarnicê, que é o quarto festival maior, né, que existe, um dos mais antigos, estamos na edição 46, né? Uhum. E meu filme, né, o meu curta-metragem, Firmina, foi selecionado. E só o fato de estar aqui, gente, vocês não têm noção como é. Não é fácil. O Guarnicê, eles receberam 900 filmes. E você tá entre os 11 selecionados. É algo. Já é uma vitória. E os bastidores, eu fiquei sabendo a forma de escolha da curadoria. Foram, primeiro, cada um assistiu um determinado número muito alto de filmes. E cada um escolheu 10 e sentaram para debater. E resolveram trazer bem diversificado pessoas de estados diferentes. Então, eu estou representando São Paulo, né? Então, São Paulo, assim como o Rio, que a gente está nos polos, né? De tanto cultural como principalmente cinema. E eu estou representando... Até porque o Firmina, eu falo até que ele é meu case de sucesso. Na verdade, é a minha quarta direção. Uhum. Fiz outras coisas como produção de reality show. Inclusive, ontem eu falei isso lá. Falei, quero fazer um reality aqui de culinária. Aí eles ficaram doidos já. Muito bom. O cara falou, o Maicon, acho que você conhece. Maicon me ligou. Ele me ligou mais cedo. O Maicon me ligou mais cedo. Disse, Israel, tu não sabe a figura que tu vai receber hoje no teu podcast, cara. Eu falei pra ele, ele falou, não, eu queria fazer um documentário assim. E eu, né, olhando as comidas e experimentando tudo. Eu falei, meu, não é documentário não, é reality show. Sabe? Pô, pega a gente assim, que nem eu, que nunca experimentou. Porque é maravilhoso, gente. Nossa, e tu veio numa época tão boa. Pô, Eu vou te apresentar o Maicon, viu, depois. Maicon, não é o que eu tô pensando, não? Eu não sei se é o que tu tá pensando. Nosso amigo aqui que vem visitar. Não é não? Não, ainda não veio aqui, não. Ah, então precisa conhecer mesmo. Não é Michael. Ah, sim. É Maicon. Ele, assim como era um líder cultural, ele é mais da educação e tá assim, super envolvido agora na cultura. Negão com cabelão invocado. Michael, beijo. Ele me ligou e falou, disse, olha, extrai dessa mulher que essa mulher é um ícone para o cinema feminino. Falou. Ele foi assistir o filme, eu não conhecia ele. Uhum. Que assim, na verdade, a história é a seguinte. Eu conheci o Michael, a gente conheceu ele através do Eduardo Silva, o ator, não sei se vocês conhecem. Bom, se você dá um Google aí, você tem 50 anos de carreira, você vai saber quem é o Eduardinho Silva. Outro beijo pra você também, querido. E pelo Eduardinho Silva, eu convidei ele para um projeto, porque eu sou produtora executiva, trabalho com teatro também, principalmente ligado às questões negras, indígenas. E eu convidei para um projeto que é sobre
eu digo, a matriarca aqui da cidade, que é a Maria Firmina dos Reis, no teatro. Eu acho que ele é uma pessoa... Esse mesmo. Deixa eu ver se eu reconheço. Ah, sim. Castelo Rá-Tim-Bum. Sim, sim. E aí eu convidei ele para dirigir esse espetáculo, que eu e o Adelmo estamos trabalhando na dramaturgia. E aí quando eu passei para ele, porque ele não conhecia o Adelmo, o currículo do Adelmo, que é muito ligado ao audiovisual, né? Já fez roteiros de séries, de TV, de série, patrocinadamente pela Ancine. E ele viu, cara, currículo desse cara. E aí ele falou, você não sabe, que ele é de São Paulo. Tô com um projeto lá no Maranhão, velho. Que coincidência que vocês vão pra lá. E aí fez todo esse meet aí, entendeu? A gente tá aí conversando, querendo extrair um pouco mais dessa cultura. Fora a Maria Firmina dos Reis, que é uma personagem que me interessa muito, trabalhar ela em isso. Aqui a gente tá falando da Firmina filme. Sim. Maria Firmina dos Reis, né, a escritora. Cadê o ator? Eu te mandei pra ti, era essa imagem que era pra colocar. O pessoal de casa, eu não gosto de falar e as pessoas ficarem boiando, viajando. Tá, e aí, que legal, você bota na tela. Põe aí que é pro pessoal olhar. Eu tô falando quem é, né? Exatamente. Tô falando de algumas pessoas, aí vocês vão botando na tela. A gente vai se virando aqui. Aí vocês vão entendendo o que é um pouquinho. Exatamente. Espera só eles organizarem ali no exibidor. Eu não acho muito elegante perguntar a uma mulher a sua idade. Mas como você ainda não passou dos 30, eu queria saber com que idade tu começaste aí essa parada. Eu tenho o maior prazer de falar a minha idade. Eu também falo sempre. Acho uma besteira também. Eu tenho tem mulher que não gosta, né? Não gosta por quê? Não sei, cara. Tem umas mulheres que tem umas noias de não gostar de falar a idade. Bobeira. Já tem pelo menos 35 já? Pra você ter noção, eu sou gestora financeira, é a minha primeira faculdade, que eu formei com 29 anos. Isso faz um tempo. Que foi a minha primeira faculdade, eu trabalhei muito tempo como gestora financeira, né? Eu fiz análise e planejamento financeiro, APF. Bom, aí você vai entender o porquê que eu vim parar na arte, porque eu estava procurando uma pós em controladoria. Quando eu li a grade, eu falei, mas é tudo que eu já faço aqui, eu quero mais não. E aí, assim, desde criança, eu tinha aquela cena de querer atuar. Eu era aquela criança que qualquer data ou não, me vestia de velha, de corcunda, e saía fazendo. No dia da mulher, me vestia de homem na escola. E eu sempre fui, ligada com isso. E isso meio que se perdeu, porque por muito tempo, porque você tem que, não vai acontecer uma mulher periférica, ou você escolhe, né? A arte é um lugar muito difícil, né? Ainda mais na época que eu vim, tá? Que é o Eduardinho Silva na telinha aí. É o Eduardo, só para o pessoal saber. Castelo Rá-Tim-Bum. Que ela citou. Tem várias aí obras com ele. Eu convidei ele para um projeto para ele dirigir, que ele é um grande preparador de elenco também, além de ator, vários prêmios. E tá aí com a gente. É através dele que eu conheci o Michael. Muito bem, eu fiz o meet aí. Sim, aí... Bom, aí... Lá em São Paulo, eu moro em Guarulhos, mas eu sempre trabalhei na cidade de São Paulo. Tipo assim, 2 horas de ônibus todos os dias para ir, 2 para voltar. E o prefeito de São Paulo, ele resolveu proibir os ônibus entrarem na capital, que vinham dos outros municípios. E sempre pela Marginal, que é uma via muito congestionada. Isso aconteceu que... Meu filho estava com 4 anos na época, hoje ele está com 18, teve a minha idade. E quando eu chegava, meu filho já estava dormindo. E por conta do tempo que se passava. E aí eu decidi voltar a estudar. Foi quando fui ver com controladoria. Eu falei, cara, eu sempre quis estudar arte, né? Agora que já estou estabilizada, com filho, cara. Eu vou fazer um curso, né, de ator. Comecei a olhar, todos os cursos que eu achava, era todos os dias. Eu falei, amor, isso aqui já é uma faculdade. Aí me falaram, tem uma faculdade que é a Faculdade Paulista de Artes, que é licenciatura. Falei, bom, né? Porque você não vira artista, pelo menos professor, né? Você tá ali, né? Que eu tenho, aí você vai entender o porquê eu tenho essa pegada como é a minha pegada dos meus filmes, que é mais trabalho de impacto social, por conta dessa minha trajetória. E aí eu fui estudar. No primeiro semestre, já tinha até um show de calor, sabe? A primeira vez que você pisou no palco, era assim que a faculdade recebia. O trote era assim. Que eu, queria ali ficar com eu era mãe, né? Eu me titulava a mãe da garotada. Era 18 anos, eu já estava com
32. Né? Então, já tem 14 anos que sou formada em arte cênica. Então... Eu tô fazendo as contas aqui já. Tá fazendo as contas? Tá fazendo... aí vocês já vão pegando tô meu perdendo estilo... pra ti, viu? Tá, ó, eu já tô fazendo o estilo como eu dirijo, que eu adoro suspense. Então, qualquer título que você assistir sob minha direção, você vai, mesmo que são temáticas de questões sociais, de drama, você vai ficar assim. Daqui a pouco eu te falo a idade. Segurando o público o tempo inteiro. Que é isso, porque você tem que entreter, não é somente você, vou falar de uma ação social, disso, aquilo, porque as pessoas, isso é muito chato, não é isso que acontece. Tu tem aquelas regrinhas, que tem uns cineastas, tem uma galera de arte, que tem algumas regrinhas. Por exemplo, nós temos a nossa regra aqui, por exemplo, a regra de ouro do programa, que é 40 minutos a 1h30, porque a gente tem algumas... Nem sempre tudo é igual para todo mundo, mas a gente vai criando umas regrinhas e tal, algumas coisas que a gente acredita e tal. Aí tem gente que tem uma máxima que diz assim, você tem que prender a atenção em no máximo 3 minutos e tal, do início. Tem isso mesmo? Tem? Bom, tem. No caso do cinema, geralmente, acho que em 10 minutos, se você pegar um longa de 1 minuto, 1h30, você tem que estar segurando o seu público. Mas existe aí referência de filmes, por exemplo, o último que eu assisti agora no cinema, que é Batem a Sua Porta, acho que é esse o nome. Do Chalamet, né? Isso, assistiu? Não. Ainda não, né? Ainda não. Assista. Tá na lista. A primeira cena, você já fica assim. A primeira cena, cara, você já mostra um conflito, um problema, logo na primeira cena, e você fica ali sem saber o que vai acontecer. Fora o trabalho de ator também, é sensacional nesse filme. Achei na primeira. Assista na primeira, você vai ver se você não vai ficar assim. Então, já no curta-metragem, você tem ali também, como geralmente o básico é 15 minutos, tem de 20, 25. Então, um roteiro bem estruturado, que nem se você vê o Firmina, em 3 minutos de filme, você já tá lá. Você não sai mais. Te juro, depois eu mando um link pra vocês assistirem. O Maico falou que até chorou. Ele foi assistir, ele falou, puta, eu chorei, não. Qual foi o teu primeiro autoral? Qual foi? Autoral mesmo, assim, porque esse roteiro não é meu. É O Menino da Moeda, que foi roteiro meu. Pois é, eu li a respeito da história do Menino da Moeda, que foi uma história real mesmo que aconteceu contigo no semáforo, não foi? Exato. E aí te remeteu a uma... Coloca o cartaz aí, Fran, por favor. O Menino da Moeda, na verdade, eu tinha 25 anos quando eu conheci ele, no Farol. E eu sou uma daquelas pessoas que tem fobia de violência urbana, né? E qualquer pessoa que se aproximava... E aí um dia apareceu esse menino. E eu não consegui subir o vidro logo, sabe? E aí eu comecei a jogar conversa fora com o menino assim pra dispersar. Que é exatamente o que o meu personagem faz no filme. E aí eu falei pra ele... Ele, tia, tem como me ajudar aí? Eu falei, menino, você tá melhor que eu. E aí ele fala, tá, até parece. Aí eu falei, olha aí meu carro, todo amassado. Na época alguém tinha batido no meu carro, não tinha arrumado ainda. Aí ele olhou assim, eu falei pra ele assim, você tá melhor que eu, hein? Você não tem como me arrumar aí, não? O menino olhou, parou, olhou pra mim e me deu uma moeda. Caraca. Eu tinha 25 anos. Eu lembro que aquilo fez assim, tá. O farol abriu, os carros buzinando, saí e voltei. Não achei o menino. Fiquei voltando. É bem ali que antes era uma comunidade que hoje eles transformaram nos predinhos CHDU, que eles chamam em São Paulo, bem próximo que era a penitenciária do Carandiru, que hoje agora lá é um polo cultural. Não sei se já ouviram falar pela TV, o maior presídio, hoje é um polo cultural lá. Não sabia dessa. Então, um polo cultural. E aí essa ação que tem na minha cabeça, você vê que meu personagem tem um cabelo liso, sempre alisei meu cabelo. E aí eu trago isso para essa personagem, essa desconstrução do seu próprio reconhecimento e ver o menino como igual. E na época, eu pesquisei e tal, eu olhei assim, falei, mas é crime criança ficar no farol, mas como que ninguém faz isso? E ninguém olha, os polícias vê, ninguém faz nada. Aí eu comecei a ficar muito incomodada com isso e via. Então, porque assim, a gente fica naquela situação. Se você não ajuda, vem aquele peso. Puxa, eu tenho e posso. Se você ajuda, você mantém a criança ali. E aí fiquei naquela.
E eu conversando com o irmão meu, um dia eu falei pra ele, eu falei assim, nossa, o que eu faço? Eu vou pegar uma criança dessa, leva pra casa, né? Se eu levar, eu sou presa. Inclusive, no meu filme, a Vera leva a criança pra casa. E aí ele falou, bom, mas se coloca na questão, uma criança que já está nesse meio, às vezes é mais dolorido tirar ela da família e botar ela num abrigo, num lugar, do que ela tá nessa situação. Então, é muito grande a complexidade desse problema, não é muito simples. Fiquei com essa cabeça há muito tempo e eu fiz o que todo mundo faz. Olha o problema, identifica e nada faz. Segui minha vida. E o menino do Moeda virou uma alegoria, até que o dia na faculdade, o coordenador do curso perguntou, que era licenciatura em Educação Artística, Habilitação em Teatro. O que você pretende? O que é para você artista? O que você quer fazer? O que te faz estar aqui? E eu lembro que eu sempre contava essa história desse menino, porque eu não sei se ele viveu, se ele está vivo, se ele estudou, porque uma criança com uma índole dessa quebra todo o estereótipo que você acha, vai ser um marginal, né? E leva essa preocupação de colocar essas crianças expostas como uma vitrine, porque é isso que acontece, elas estão expostas, se somem pessoas todos os dias, e essas que não estão sendo vistas, que é uma abordagem que eu faço no filme. E aí eu fiquei muito tempo com isso na cabeça, e sempre quando eu falava isso, que foi um tapa, esse menino mexeu comigo, o Menino da Moeda foi o meu primeiro roteiro, quando eu fiz pós-graduação em cinema, que eu desenvolvi. Tu apresentou ele como trabalho de conclusão? Não, de conclusão não, porque na conclusão foi um terror, foi uma longa-metragem. Eu fiz uma pós-MBA, bem bacana em São Paulo, que eram 2 anos, e você fazia você passava por todas as áreas como diretor. Então, tipo assim, eu fui diretora de arte, produtora, diretora, editora, para você saber se encontrar. Então, eu tive a oportunidade que muitas vezes as pessoas não têm. Geralmente, conclusão é um curta, a galera faz, sai um pouco sem experiência. Foi muito intenso esse curso que eu fiz. Em paralelo, eu fiz um no Instituto Stanislavski, que é uma instituição muito reconhecida em atuação e direção para atores no cinema. E estudava demais. E aí o curta foi um roteiro na matéria de produção de roteiro. E o que aconteceu? Quando eu saí da faculdade, voltando um pouco para você entender, eu fiz a licenciatura até um certo ponto, e no primeiro semestre de faculdade, fui fazer um casting, abrir um casting de um grupo de teatro da Polícia Militar de São Paulo, que eu nem sabia que existia na época. Fui fazer o teste, peguei o papel e comecei, enfrentar público grande. E aquilo me deixou mais recatada, porque, assim, mesmo eu tendo um treinamento, eu percebia que o curso que eu estava era mais direcionado para professor do que para atuação. Aí eu fui estudar bacharel em artes cênicas na Escola Superior Célia Helena, que tem muita gente do Nordeste, de várias regiões do país que vai estudar lá, que é a escola da filha do Raul Cortez, a Lígia Cortez. É uma das instituições bem sérias que tem. Se você não está pronto para atuar, você não é ator, você não passa. É muito sério. E aí, depois que eu saí de lá, incentivada pelas professoras de dramaturgia, e eu falei assim, se eu for escrever, eu quero escrever para cinema. Aí eu procurei, foi quando eu procurei um curso de roteiro, uma pós, e aí eu encontrei esse que era mais completo, eu falei, vou nessa. Aí o que aconteceu foi isso. Então, ele é da minha matéria de roteiro. O que aconteceu? Assim que eu terminei a faculdade, como eu vinha já de gestão financeira, planilha, eu falei, eu não quero trabalhar com planilha, porque cinema também é muito planilha, né? Tem que saber fazer planejamento. E eu falei, eu quero ser preparador de elenco, né? Que virou moda, né? Por que virou moda? Muita gente não sabe por quê. O que acontece geralmente nos cursos de teatro, o ator, ele tem a preparação dele para o teatro, mas geralmente não tem preparação para a câmera. Quando eu fiz o curso no Célia Helena, eles colocaram uma grade de um semestre de câmera, mas era mais para publicidade, mas eu rachava o bico para ficar fazendo aquela... E recentemente eu gravei um comercial andando, eu falei pro diretor, cara, eu sempre quis gravar um comercial andando. Se você olhar no meu Facebook, você acha esse comercial.